palavra certa para nosso coração, direto do coração de Deus. A palavra de Deus para o nosso coração tem como tema como restaurar o amor próprio, como restaurar o amor a si mesmo, como ter uma autoestima saudável do ponto de vista da Bíblia. Eu quero citar para você o texto de Marcos, capítulo 12, verso 29, quando o Senhor Jesus resumiu o mandamento, e o Senhor diz: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E eu quero me deter no verso 31, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O texto bíblico e o Senhor Jesus infere que nós vamos nos amar, e para amar o outro como nós nos amamos. E eu percebo que muita gente tem dificuldade em amar, em expressar afeto, em receber amor, em desenvolver bons relacionamentos afetuosos, porque a pessoa tem problema com a sua autoestima, tem dificuldade de gostar de si mesmo. Em Efésios capítulo 5, Paulo diz que ninguém jamais odiou seu próprio corpo, a sua própria carne, né? Que esse é o padrão natural e normal, mas infelizmente devido à formação familiar, à criação, muitas pessoas desenvolvem essa rejeição, essa autorrejeição, pessoas que não gostam de si mesmas, que talvez por causa de uma rejeição familiar, pessoas que enfrentaram muitas críticas, pessoas que foram abandonadas por um pai, por uma mãe ou por ambos, pessoas que enfrentaram muitos problemas, muita rejeição, e a pessoa desenvolveu um complexo de inferioridade. Infelizmente não é raro encontrar pessoas que odeiam a si mesmas, que dizem que não prestam, que não servem, que não gostam do seu corpo, não gostam da sua vida. Infelizmente, a gente que carrega traumas complexos, dores na alma, no coração, pessoas que se rejeitam. E nessa manhã eu quero falar para vocês como é possível restaurar o amor a si mesmo. Como é que eu posso gostar de mim mesmo, pastor? Sendo que eu tive uma vida muito sofrida, eu enfrentei muitas decepções e rejeições. Como que eu posso? Eu quero trazer para você três princípios da palavra de Deus para você desenvolver, para você restaurar uma autoestima saudável. Primeiro lugar, a primeira verdade que você precisa ter no seu coração é: você foi planejado por Deus, você foi criado por Deus, foi Deus que criou você, que planejou você, que arquitetou a sua existência. O Salmo 139, que é aquele salmo belíssimo, que o salmista fala da onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares, ainda que eu tome as asas da alvorada, que eu faça a minha cama no abismo, Deus está lá. O salmista fala da onisciência de Deus. Deus sabe tudo, Deus conhece tudo, ainda a palavra nem me chegou à boca e tu, Senhor, já conhece tudo. Ele fala da onipresença, onisciência, e daí ele fala da onipotência, o Deus que pode todas as coisas. E quando ele vai falar da manifestação do poder de Deus, ele diz: o Senhor me formou, o Senhor me criou no ventre da minha mãe, e o Senhor me criou de forma assombrosamente maravilhosa. Ali eu fui criado, na minha substância informe, os olhos do Senhor estavam sobre mim e Ele planejou os meus dias de forma maravilhosa. O salmista diz que nós fomos criados por Deus. Você não é fruto do acaso, de um acidente cósmico, de uma evolução aleatória
história do universo, a sua existência é fruto da mente brilhante, gloriosa do Criador, do Todo-Poderoso, do Onisciente, do Onipresente Deus que planejou a sua existência. Você foi criado de maneira maravilhosa, e Deus não faz lixo. Deus nos criou de forma maravilhosa, obra-prima do Criador. Ele fez você de maneira maravilhosa. Isso faz com que você olhe para si mesmo não como uma obra impensada, não planejada dos seus pais, não de um erro, ainda que, como diz o salmista, ainda que os meus pais me rejeitem, o Senhor me acolhe, porque Ele é o meu Criador, Ele é que arquitetou a minha existência, a sua existência. Você é maravilhoso, você foi criado de forma maravilhosa. O seu corpo, a sua mente, a sua alma, aquilo e quem você é, foi fruto da mente inteligente, brilhante e da sabedoria eterna de Deus. Muita gente que enfrentou rejeição, que enfrentou decepções e até mesmo paterna, materna, carrega esses traumas emocionais da rejeição, mas saiba disso, no fundo do seu coração, a sua vida não é fruto de um acidente, a sua vida é fruto da mente brilhante, do plano eterno, do Criador, do Senhor absoluto de tudo que existe. Saiba disso, essa é a primeira verdade. Salmo 139, foi Deus que planejou a sua existência. Segundo lugar, como é que eu restauro o amor próprio? Como que eu gosto de mim mesmo? Como que eu desenvolvo uma autoestima saudável? Olhe para a sua história de vida. Olhe para a sua história de vida com as lentes do amor de Deus, da provisão de Deus, do cuidado de Deus. Olhe para a sua vida e enxergue a manifestação de Deus na sua vida. Eu estava conversando um tempo atrás com um pastor amigo meu e eu contava para ele, relatava as privações que eu passei na infância e em tom até mesmo de reclamação, e eu disse para ele assim, a minha infância eu não tinha nem uma bicicleta para andar. E aí ele falou assim, mas você andava com alguém? Eu falei, eu andava na garupa da bicicleta do meu amigo, ele que me levava. E ele falou assim para mim, você já percebeu que você tinha um amigo que você andava com ele na garupa da bicicleta dele? Você percebeu que Deus supria as suas necessidades? Você já abriu os seus olhos para olhar para a sua história de vida e, em vez de você ver a falta, a privação, você enxergar a provisão, o cuidado de Deus, a graça de Deus em todos os detalhes da sua vida? Você já percebeu como Deus agiu suprindo, mesmo com dificuldades? Deus esteve presente, abençoando a sua vida? E ao falar isso, os meus olhos se abriram e eu comecei a enxergar a minha história, o meu passado, a minha infância, não com as lentes da falta e da privação, mas com as lentes da graça de Deus. E eu comecei a ver o cuidado, a bondade, a ternura, o afeto de Deus em cada detalhe, em cada momento da minha vida, mesmo quando eu não sabia, mesmo quando eu ainda não conhecia o Senhor plenamente. Ele me conhecia, Ele cuidava de mim, Ele estava comigo, Ele me guardou, me protegeu, me supriu, me abençoou. Ele me abençoou com pessoas amorosas, cuidadosas, assim. Quem sabe você não teve talvez o amor de um pai, mas teve de um avô, de um tio, de uma avó, um amigo, um professor, alguém que esteve do seu lado. Quem sabe você enfrentou muitos problemas na sua vida, mas você viu como Deus te livrou de todos eles? Precisa mudar o foco.
Eu assisti um filme um tempo atrás que contava a história do Steve Jobs, o criador da Apple, que foi um gênio da tecnologia, mas que na sua vida pessoal, relacional, ele era uma pessoa insuportável, intratável. O filme mostra como ele tinha dificuldades de relacionamentos, dificuldade de amar pessoas, de demonstrar afeto. A sua filha, que talvez era a única pessoa mais próxima e íntima dele, ele tinha dificuldades de se relacionar com ela, de aceitá-la, de amá-la. E o filme mostra um diálogo que ele teve com um amigo dele, que ele tinha muitos problemas, muitos conflitos, e esse amigo fez uma pergunta para ele muito interessante, porque o Steve Jobs foi adotado também. E ele diz assim para ele na conversa, ele diz: por que pessoas que foram adotadas como você têm o foco apenas na rejeição dos seus pais? Por que você olha apenas que os seus pais te rejeitaram e você não abre os seus olhos para ver que um casal adotou você, amou você e cuidou de você? Ele tinha problemas emocionais, relacionais, porque o foco dele era apenas na rejeição dos seus pais. E ele não abriu os olhos para enxergar o afeto e o amor dos seus pais adotivos. Talvez todos os problemas dele, todas as dificuldades relacionais, é porque ele carregava uma dor enorme pela rejeição, mas ele não deixou a adoção suprir e curar aquela dor. Quem sabe você olha para a sua vida e a sua história e você só vê a falta e você não vê a provisão e o cuidado de Deus. Um tempo atrás eu estava lendo o Salmo 91, que é o salmo que fala da proteção, do livramento e do cuidado de Deus. E eu me dei conta que eu nunca tinha pregado naquele salmo. E eu ali lendo, meditando e orando, eu falei: Senhor, eu acho que eu nunca preguei nesse salmo, porque às vezes o Senhor não livra todo mundo. Às vezes teus servos também morrem em acidentes, pessoas crentes, servos de Deus, servas de Deus também, filhos de Deus, cristãos de maneira geral, também morrem de bala perdida. Então às vezes parece que esse salmo não funciona, né, Senhor? Enquanto eu falava isso, o Senhor falou ao meu coração. O Senhor falou comigo assim: quantas doenças você já teve? E eu lembrei que eu tive muitas doenças, que a minha mãe disse que os primeiros anos da minha vida eu passei todos eles doentes, à beira da morte, que eu passei uma noite completamente morto, e outras doenças que eu tive na minha vida. O Senhor falou comigo assim: quantos perigos de morte você já passou? Eu falei: vários, Senhor. Já fui assaltado, já fui sequestrado no ônibus com a minha família, assaltantes sequestraram o ônibus com arma em punho, eu e os meus filhos ainda pequenos, várias vezes. E eu fui lembrando de perigos, acidentes e assaltos, e naquele momento de meditação, Deus falou comigo: mas você está vivo, não está? E eu falei: é verdade, Senhor, eu entendi a mensagem. Eu passei por enfermidades, doenças, perigos de mortes, assaltos, seta, mortandade, pragas que voam ao meio-dia, como diz o Salmo, e o Senhor falou comigo: mas você está vivo, não é? Por que você está vivo? Porque eu te guardei, eu te protegi, eu te curei, eu te livrei, eu te sustentei, eu não deixei nada faltar. Olhe para a sua história de vida, não com a lente da privação e da falta, e veja a presença constante, permanente e ininterrupta do Senhor ao seu lado, à sua frente, atrás de você, te guardando, te protegendo, te suprindo. Se te faltou um pai, Deus colocou um avô, um tio, um professor, um pai adotivo. Deus colocou alguém à sua volta. Deus supriu a sua vida. Deus guardou a sua existência. Você está vivo? Olhe para a sua história de vida com as lentes da provisão do Senhor. E aí você vai olhar e ver que a sua vida foi maravilhosa.
que a sua vida foi extraordinária, que o bom pastor não deixou nada faltar e supriu tudo. Tudo. Olhe para si mesmo e veja o seu corpo como uma dádiva, um presente da bondade, da generosidade do Senhor. Nunca é tarde. Preste atenção nessa frase. Nunca é tarde para você ter uma infância feliz. Você pode ressignificar o seu passado. Você pode ressignificar os seus traumas se você olhar com a lente da graça e da bondade do Senhor. Seus traumas podem ser curados se você olhar com essa lente. Terceiro e último lugar, terceira verdade para restaurar o seu amor próprio. Olhe para si mesmo com o amor infinito e eterno de Deus. Olhe para você com o olhar do amor de Deus. Deus ama você, Ele olha para você com amor, com bondade. Olhe para você mesmo com esse amor. Eu lembro quando eu era um novo convertido, eu cometi alguns pecados, e daí eu me arrependia, eu confessava os meus pecados, mas eu ainda ficava carregando um peso de culpa, eu ainda ficava me depreciando, querendo me penitenciar, carregando aquela dor do pecado. E um dia eu estava lendo a palavra e orando, e a palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Ele é justo porque Jesus já pagou a minha pena, a minha condenação. Se eu me arrependi, se eu confessei, Deus declara que Ele me perdoa. E um dia eu estava orando e depois eu estava ainda carregando aquele peso de culpa, não tinha recebido ainda aquela convicção do perdão, e de repente Deus trouxe no meu coração a seguinte verdade: se o Deus vivo, o Deus eterno, o Deus santo, que já deu seu filho para morrer no seu lugar, se Ele declara que os seus pecados estão perdoados, quem você pensa que é? Será que você pensa que você é melhor do que Deus para não se perdoar? Talvez você cometeu um pecado, talvez você fez algo horrível e você até hoje não se perdoou. Mas se o Deus Santo, o Deus Altíssimo, se o eterno Deus declara na sua palavra que se confessarmos pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Cristo, nós estamos perdoados, purificados, lavados, limpos, a nossa culpa foi removida, o nosso pecado foi pago. Você está querendo ser melhor do que Deus? Se Deus declara que você está perdoado, então se liberte desse complexo de culpa. Pare de ficar se martirizando. Creia no sacrifício de Cristo, receba o perdão, receba a libertação, receba a purificação e seja livre. E creia no perdão, olhe para si mesmo com o amor perdoador de Cristo. Olhe para si mesmo com essa verdade incontestável e maravilhosa. Deus ama você. Deus ama você. No século XX, talvez o teólogo que é considerado um dos mais brilhantes e geniais, um teólogo suíço chamado Karl Barth, ele escreveu uma obra monumental de milhares de páginas, centenas de livros, e uma vez viajando aos Estados Unidos, vários repórteres vieram entrevistá-lo, e ali estavam reunidos filósofos, doutores, teólogos, e um repórter perguntou para ele assim: Dr. Karl Barth, qual a maior verdade que já passou por sua mente? E eles esperavam algo filosófico, algo intelectualmente profundo, e aquele professor olhou para aquele repórter e diz: a maior verdade de todas, que entrou na minha mente, a principal e a maior verdade da Bíblia e do universo, é que Deus me ama. Essa é a verdade fundamental. Essa é a verdade principal das Escrituras Sagradas. Essa é a verdade fundamental do universo. Deus ama você.
Não importa quantas vezes você foi rejeitado, não importa as circunstâncias da sua existência, essa é a verdade da Bíblia. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus não é teórico, não é platônico, não é poesia. O amor de Deus é real, é provado. Deus prova o seu amor. Ele deu o seu Filho por você. Qual é o seu valor? Qual é o valor da sua vida? É o valor da vida do Filho de Deus, do sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz. Deus ama você. Não importa o que falaram a seu respeito, não importa o que disseram da sua vida, não importa aquilo que você já passou, o importante e fundamental é o que essa palavra aqui diz. Deus ama você. Essa é a verdade principal da Bíblia. Essa é a verdade fundamental da história. Deus ama a sua vida. O mundo inteiro ficou emocionado na semana passada com a história da torcedora brasileira, a torcedora do Palmeiras, Silvia Greco, que foi descoberto num jogo. Um repórter viu ela no meio da torcida e ela narrava o jogo para o seu filho que é cego. Aquele menino nasceu de 5 meses, prematuro, queimou, não teve como desenvolver a retina, nasceu cego, com autismo leve. Os 12 casais que estavam na lista rejeitou o menino, e aquela senhora, quando viu aquela criança, amou aquele menino, adotou aquele menino e amou ele, e o lugar que ele gosta de ir ao estádio, ela narra o jogo para ele, porque ela amou aquela criança e mostrou amor para aquele menino, uma linda história de amor. Deus olhou para você e para mim, ainda e apesar de sermos pecadores, apesar de termos a natureza contrária, Deus olhou para mim e para você e nos amou, e nos adotou, Nós somos criados para ser amados por Deus e para dar amor. Aquele menino, ele do ponto de vista econômico, produtivo, talvez não vai conseguir fazer muita coisa, mas aquela criança foi criada para receber amor e para dar amor para aquela mãe. Você e eu, nós somos criados por Deus para receber o grande amor dele e para devolver esse amor, para demonstrar esse amor ao Senhor, para experimentarmos essa bondade generosa de Deus. O mundo está precisando de amor. O mundo precisa abrir o coração para Deus e receber esse amor. Como que eu posso amar a mim mesmo? Olhando para você como Deus olha. Olhando para você com o olhar da graça, da bondade e da generosidade. Olhando para você com o olhar perdoador de Deus. Olhando para a sua história com a lente da provisão e do cuidado, sabendo que você foi criado, planejado por Deus, para experimentar o amor dele, para crescer nesse amor e para retribuir, para demonstrar essa atitude. É para isso. Por que Deus deixa pessoas deficientes nascerem? Para receberem amor, porque nós somos seres criados para isso, para o amor de Deus e para viver nesse amor. Eu quero orar por sua vida. Quem sabe você carrega um trauma, uma dor, uma ferida, uma rejeição profunda. Eu quero orar para que o Senhor Jesus Cristo abrace você com a graça dele. Cure a sua autoestima, resgate o seu amor próprio, a sua dignidade, faça você se enxergar como Deus te enxerga. Nosso amado Pai, eu quero orar por todos os ouvintes nessa manhã, pessoas que foram feridas, rejeitadas, abandonadas,
pessoas que enfrentaram a dor da rejeição, que carregam traumas, feridas emocionais, pessoas que não gostam de si mesmas, pessoas que se odeiam. Eu quero pedir que nessa manhã essa palavra esteja trazendo cura, revelação da sua graça, do seu amor, que os seus olhos espirituais se abram e elas se abram para receber esse amor eterno, que elas saibam, entendam, discernam o quanto são amadas, o quanto são queridas, o quanto são preciosas aos teus olhos. Que nessa manhã o Senhor esteja derramando o bálsamo da cura, a cura interior, a cura emocional, a cura da autoimagem, da autoestima. Que pessoas nesta manhã, Senhor, sejam visitadas pelo teu toque curador, sejam visitadas pela graça que cura, que sara, que renova, que restaura, em nome de Jesus. Que filhos e filhas do Senhor nessa manhã sejam abraçadas por tua misericórdia e experimentem o toque terapêutico do teu amor. Eu oro assim e creio em nome de Jesus, para a tua glória. Amém.